Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco retorna com o nosso convidado, o Dr. Antônio José Ribas Paiva. Eu vou ler para você o artigo 142 da Constituição, para que você tome consciência daquilo que o Dr. Ribas falou logo no início do programa. Artigo 142, Constituição Federal. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Correto, doutor? Perfeitamente. Muito bem. Agora eu vou lhe fazer... Quer falar alguma coisa a respeito? Não, eu estou à sua disposição, pode perguntar. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta e antes eu vou expor ao telespectador. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Doutor Ribas, você acha que a segunda figura deste parágrafo representa o poder instituinte? Eu tenho plena convicção que está inserido nesta parte do artigo 1º este poder essencial para a prática da democracia e para o aprimoramento institucional. Muito bem, então você tem convicção que este é um sentimento, vamos dizer, popular, quer dizer, um sentimento supremo popular, é isso? Exatamente, e depende dessas pressões várias, e ele não está bem delineado, dada a sua informalidade. Muito bem, e a seguir eu faço a seguinte pergunta. As manifestações podem ser consideradas uma forma de poder instituinte? É o exercício do poder instituinte. Perfeitamente. É a manifestação da vontade e das necessidades que o povo precisa dentro dos parâmetros legais. Ou diretamente nos termos desta Constituição. Exatamente. Porque é o povo que se manifesta. Exatamente. Você só não concorda comigo quando eu digo pedir e você diz que é exigir. É porque é direito. Uma questão de verbos aí, né? É claro, mas é direito. Mas veja, você não é suplicante no exercício do direito. Sim. A não ser quando você pleiteia em juízo. Agora, a informalidade desse direito e deste poder, ela se manifesta através de uma exigência popular, que o povo não suporta mais. Na Argentina ocorreu isso. O exemplo mais... mas a Argentina é como o Brasil também, né? Não, mas lá ocorreu. Tiraram aquele presidente do Aldi, foi o povo que foi à frente da Casa Rosada e falou, saia. E ele saiu. Aquilo foi uma exigência do povo para que o mandatário inadequado saísse imediatamente. Foi o que aconteceu. E você acha que aqui deve ser a mesma coisa? Se o mandatário não cumprir a vontade do poder instituinte, as Forças Armadas têm o dever de ofício de garantir os poderes constitucionais. E por que ela não o faz? É porque a questão é de filosofia do direito, é uma questão informal, e depende da vontade e da experiência de homens. Então a sociedade deve pressionar para que as autoridades militares entendam adequadamente o que é necessário fazer. Uhum. Eu digo mais, os exércitos de qualquer país, eles têm uma experiência limitada na questão da jurídica, constitucional, social, porque a atividade fim dos exércitos é muito concentrada, tem um foco muito forte. E esse foco restringe o ângulo de percepção. Então eles precisam ser chamados em socorro para exercer o dever de ofício. Muito bem.
Você acha, então, que o povo que foi às ruas, a população que foi às ruas, sabe o que significa intervenção constitucional? Eles não veja, sabem. politicamente, sabem. Eles sentem a necessidade de mudança, mas eles não sabem juridicamente como é que essas mudanças podem se concretizar. E é para isso que nós estamos aqui, para debater, para trazer luz ao problema. E a questão é muito simples. O povo não quer mais corrupção, o povo não quer mais que o poder do Estado seja usurpado por pessoas, por partidos ou por grupos, e quer ter tranquilidade, quer se desenvolver socialmente, profissionalmente e ter a garantia do direito, que é a essência da democracia. Você falou em corrupção. Você acha que o povo saiu às ruas e, no meu ponto de vista, pediu, no seu exigiu, não é? Alguma coisa no sentido desta exclusão do primeiro mandatário? Eu entendo que o povo se manifestou contra a classe política. Não só o primeiro mandatário, mas toda a classe política, porque a classe política não tem cumprido os seus deveres. Não existe oposição no Brasil. O PSDB, por exemplo, é a outra face da mesma moeda do PT. Dizem até que, assim, a título de chacota, que o que muda é a marca da gravata, a essência mesma, né? Mas eu acho que você falou da Argentina, e nós colocamos o povo da Argentina de uma forma destacada no sentido político. O povo, você anda num táxi, por exemplo, você pega um táxi na Argentina, não é? O taxista, ele conversa com você, não é? Com altíssima relevância política. Ele entende de política. Ele está politizado. Você acha que no Brasil pode acontecer a mesma coisa? Já está acontecendo. Na Argentina as coisas acontecem primeiro porque o laboratório é menor. É um país do tamanho do estado de São Paulo. O Brasil é um continente. Mas, graças às comunicações, à internet, já está se equalizando o conhecimento. Outro dia, um maître de restaurante me deu uma aula de política e de informação. Choferes de praça, aqui em São Paulo também, entendem perfeitamente o que está acontecendo. Isso é bom, isso é evolução, né? Eu coloquei isso como motorista, que eu tenho respeito por todas as profissões. Está acontecendo, não é? Né? Eu acho que... eles circulam. Eu acho que, exatamente, eles circulam e conversam com muita gente. Não é? Então, muito bem. Agora, a produção está me chamando a atenção e ela quer que eu faça a seguinte pergunta para você. Por que intervenção constitucional e não impeachment, ou seja, impedimento? Porque o impeachment é uma palavra inglesa, não é, que se adaptou ao impedimento constitucional brasileiro. Como eu disse, o povo foi às ruas contra a classe política. O impeachment é trocar 6 por meia dúzia. Você tira a Dilma e coloca o Michel Temer. Qual é a diferença? Então, ele não pode, porque ele não tem um ano ainda. Ele ainda não tem. Exato. E mesmo que você convoque eleições gerais, o que vai acontecer? Você mantém o regime, que é a usurpação do poder do Estado pela classe política. Não é o exercício do poder em nome do povo, como a Constituição estabelece. Houve uma usurpação. E isso é que tira a legitimidade de toda a classe política, não só da primeira mandatária. Então não adianta o impeachment, porque, como diz o povo, é trocar 6 por meia dúzia. Né? E você acha que está acontecendo isso mesmo, né? Não vai haver impeachment porque a energia social envolvida é muito grande. E o povo se conscientizou que o seu inimigo é a classe política usurpadora, e não só um político. Há um entendimento, eu tenho conversado aqui com pessoas assim que conhecem bem o direito brasileiro, são experts no assunto, e eles entendem que agora não é o momento adequado para se
utilizar deste instituto que é o impedimento, ou seja, do impeachment. Porque nós temos que afastar o entendimento jurídico da questão e procurar enaltecer e elevar o entendimento político da questão. O que você acha? Veja, numa emergência, os médicos não podem ficar debatendo na sala de cirurgia. Eu entendo que o Brasil esteja em emergência. Então, nós não podemos estar com debates acadêmicos em torno disso ou daquilo. Nós sabemos o que não serve. O que não serve é impeachment, por exemplo. Porque o remédio correto é a intervenção constitucional. Muito bem. Mas então, tratando da intervenção constitucional, vamos explicar aqui ao telespectador, porque ele está aguardando. O debate está sendo interessantíssimo. Obrigado. Não, mas está sendo interessantíssimo. Graças à sua condução. Não é? Absolutamente, graças à sua inteligência. Obrigado. Eu queria que você, então, nos explicasse o seguinte. Intervenção constitucional. Quem governa? Dada a informalidade, que é uma intervenção, a palavra já diz, tem que ser nomeada uma junta governativa ou um representante num mandato tampão pelo interventor, que seriam os oficiais superiores das Forças Armadas, os generais, comandantes, e aprimoradas as instituições, eu digo aprimoradas não, nós temos que restabelecer as instituições que elas foram rompidas pela classe política. Então, compete ao interventor restabelecer as instituições e convocar eleições gerais, impedindo aqueles que agiram mal, logicamente, que não poderiam concorrer. Bom, mas eu pergunto... Isso é informal. Sim, eu pergunto. Informal. Será que as Forças Armadas estão de pleno acordo com essa intervenção constitucional? E se eles têm um staff altamente compatível para colocar da forma como você se manifesta? Olha, o eleito é o melhor entre iguais. No Brasil nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. E vou perguntar mais ainda. Eu gostaria que você me dissesse se nós temos alguém, não é, similar à integridade moral e à dignidade de um Castelo Branco. Um general Castelo Branco. Veja, a integridade eu concordo, mas ele realmente deveria ter tomado outras... Não, a condução dele. A integridade é perfeita, de acordo com a consciência dele. Um homem formado nas escolas militares, que são a melhor educação que a sociedade brasileira pode proporcionar a alguém, ele realmente foi um homem exemplar. Mas eu diria que o Brasil precisa não de um homem, mas precisa de um grupo de pessoas que possa colaborar para o aprimoramento institucional. Muito bem. Ajudando a corrigir os rumos do país. Não, com isso eu estou de acordo, mas a minha pergunta subsequente é a seguinte. Com esta instituição, com essa intervenção constitucional, nós não estaríamos dando aso, ensejo ao retrocesso, não é, para colocar os militares novamente no poder? Veja, pelas informações e conhecimento que eu tenho, os militares não almejam o poder do Estado. Não, a gente sabe disso. Eles objetivam cumprir o seu dever. E o dever deles está esculpido na Constituição Federal, no artigo 142. É isso que eles querem fazer. E precisam fazer. Bom, o artigo 142 é claro. Está muito claro. É claríssimo. É claríssimo. É o momento adequado, não é, para a intervenção no sentido de acabar de vez esse tipo de corrupção no país. Claro. Eu queria só frisar, a título de esclarecimento, que quem faz a intervenção cirúrgica é o médico. O bisturi é apenas um instrumento. Sim. Quem faz a intervenção constitucional é a sociedade. As Forças Armadas são o bisturi dessa intervenção. Elas o fazem em nome da sociedade, não em nome próprio.
Você é um homem inteligente, você é um homem que conhece bem a matéria e sabe muito bem que nós estamos vivendo. Eu volto a falar uma coisa que você não quer que eu fale, mas eu sou obrigado a falar sobre a ideologia maléfica do marxismo, mal interpretada por esses atuantes, muito mal interpretada, porque Marx não queria nada disso. Marx não queria. Marx queria o trabalho. Ele se preocupava com o trabalho. E esses que estão aí não se preocupam com o trabalho. Eles, então, edificaram um exército vermelho, que na época chamou-se um exército vermelho daquilo que se pleiteava na época, lá atrás. Hoje, nós podemos comparar o MST como um exército vermelho do Lula? Não, porque baderneiro não é combatente, em primeiro lugar. Bem que ele gostaria, mas não chega a isso. E depois, não existe força adversa às Forças Armadas brasileiras em toda a América Latina. As Forças Armadas brasileiras são a melhor força armada que existe no continente latino-americano. Eu concordo com você, eu concordo. Bem, então vamos seguir adiante, que eu tenho uma pergunta muito importante a fazer. Você tem certeza absoluta que o telespectador está aguardando esta pergunta sobre o plebiscito. Qual o papel de um plebiscito para o poder instituinte? O plebiscito é insuficiente porque ele é limitado, não é? O poder instituinte ele é mais atávico do ponto de vista institucional. Ele visa a mudança ou o restabelecimento ou a criação de novas instituições que sirvam aos interesses da nação brasileira. Agora, um plebiscito ele tem uma ação muito restrita e ele pode ser conduzido por aquele que formula as questões plebiscitárias, não é? Claro. É por isso que eu não concordo. Muito bem. Então me diga uma coisa. Qual então a diferença entre presidencialismo, que é o atual, e o parlamentarismo? Eu quero ressaltar antes que, independentemente do sistema, o regime é democrático quando o sistema garante a segurança do direito, que é a essência da democracia. Então você pode ter um presidencialismo, um parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista, se o sistema garantir a segurança do direito, é democrático. Agora, o regime parlamentarista, ele não é uma panaceia. Por quê? Porque ele cria um debate excessivo em coisas que não são essenciais. Sim. Não é verdade? Sim. Agora, o presidencialismo, qual é o principal problema do presidencialismo? É que o chefe, o presidente da República, ele confunde na mesma pessoa o chefe de governo e o chefe de Estado. E é difícil a pessoa que exerce o poder saber a diferença disso. Ou agir de acordo com as necessidades dessa dualidade. Não é? O parlamentarismo leva uma vantagem porque separa governo de Estado. Sim. Não é? Nós temos aqui um impasse, porque os sistemas conhecidos se baseiam na infalibilidade dos iluministas. Nós temos que criar novos caminhos, temos que suprir as necessidades do terceiro milênio. E eu não acho que tudo tenha se resumido à consciência iluminista, que para mim era até inocente demais. Por quê? Porque eles tinham excelentes princípios, mas eles não estabeleciam mecanismos. Sim. Muito bem. Eu gostaria agora, nós já, lamentavelmente, estamos para encerrar o programa, mas eu queria fazer uma pergunta-chave, uma pergunta bastante, na minha visão, importante. Você acha que os acontecimentos atuais, Dilma no aconchego do silêncio, afastada, e Michel Temer comandando o país, pergunto, significa um parlamentarismo branco? Não, isso é um remendo presidencialista que não satisfaz as necessidades do momento. Remendo presidencialismo. Exatamente. Muito bem. Pois é, telespectador.
Hoje nós tivemos um programa diferenciado, porque trouxemos aqui um homem capaz, inteligente, qualificado, para falar exatamente aquilo que nós estamos sofrendo na nossa intimidade, eu digo, do país. Eu então peço a você, meu caro Ribas Paiva, que apresente as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. A matéria que nós tratamos aqui é uma matéria complexa, difícil de explicar para os leigos em matéria jurídica, mas eu acredito que nós tenhamos atingido o nosso objetivo, que é trazer a lume, não é, a verdade e os caminhos. E cumprimos o nosso objetivo. Eu agradeço muito a sua atenção. O que eu notei foi que nós atingimos o nosso objetivo, colocando os caminhos necessários, sempre com uma fixação no sentido de paz, de ordem e de progresso. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, doutor Paiva. Um abraço, obrigado.